Bom, vamos lá. Pessoal, então vamos lá para as questões, né? Como eu falei, então nós vamos ter nessa sequência duas de Linux para depois, né, trabalhar os demais assuntos. Então nessa aula hoje nós não temos questões sobre hardware, ok? Todo mundo recebeu o materialzinho? Vamos lá, vamos discutir aí. Vamos lá. Primeira questão nossa. Vamos lá para o quadro. Vamos para o quadro. Bem que essa, né, não necessita muito da figura do quadro, não. Veja o seguinte, a questão ela está mostrando, apresentando para vocês uma tela do Linux. Ele comenta assim, né? Considere um computador com sistema operacional Linux Ubuntu, em português, na qual foi instalado um navegador web, diferente do navegador que acompanha o sistema, tá? Então, para nós, o que interessa é o Firefox e o Google Chrome. Então, vamos dizer, está o Firefox como padrão e ele resolveu instalar o Chrome e, por algum motivo, ele quer tornar o Chrome como padrão, ok? Assinale a alternativa que descreve corretamente como alterar o navegador padrão usando o aplicativo de configuração do sistema. Então, esse configuração do sistema, para quem está acostumado com Windows, imagina o painel de controle. Tá? O painel de controle, você tem lá as categorias e você vai poder fazer alguns ajustes. Aqui, o que ele está pedindo é justamente isso, né? Como é que eu vou, aonde eu vou, para tornar esse outro navegador, nós é que estamos falando do Chrome, né? Como padrão, ok? Então, mostrar na figura assim, vamos lá. Bem, primeiro vamos ver que categorias nós temos. Pessoal, hardware, meu amigo, não tem nada a ver com hardware. Estamos falando do uso de uma ferramenta, de um aplicativo. Temos também sistema. Então tem essas três categorias apresentadas para nós. Pessoal, sistema e hardware. Hardware já descartei. No pessoal tem aparência, brilho, bloqueio, contas online, entrada de texto, segurança e privacidade, suporte idioma. Veja, nada com cara assim de ferramenta para tornar aquele aplicativo como padrão. Nada. Na verdade, eu diria que você deveria ir em configurações, algo buscando configurações. Vamos ver sistema? O que nós temos no sistema? Acesso universal, backup, contas de usuário, data e hora, detalhes, programas e atualizações. O único que fala de programas é esse final, mas ele fala de programas e atualizações. É mais aquela história de instalar, desinstalar e atualizar. Será que aqui eu vou encontrar, né? Será que eu vou encontrar a ideia de definir como padrão? Bem, olha o ícone que representa o detalhes, uma engrenagem. A engrenagem lembra configurações. Então, vamos lá. O caminho correto é, eu vou clicar em detalhes para abrir a janela com o mesmo nome. Eu vou selecionar a opção aplicativo padrão, na caixa de seleção web, que tipo de ferramenta, que tipo de aplicativo você quer usar como browser padrão. E aí eu vou escolher, né, o navegador instalado, esse recentemente. Isso para nós aparece na alternativa letra B. Letra B. Então, eu já de cara descartei o hardware, porque não tem nada a ver com a parte física, tá? Outras alternativas que ele mostra ali para nós, a ideia de rede, a ideia de programas e atualizações, que poderia ficar em dúvida, mas é de... Conseguimos acompanhar, então, letra B para a questão número 1. Vamos colocar aqui, 01, letra B. Vamos para a questão número 2. Vamos lá, vamos seguir. Questão número 1, né? Já comentamos, né? A questão número 2 fala sobre mover. E aí o nosso comentário é que o termo moving, que é da letra E, ele acaba às vezes, né, induzindo a pessoa, porque ela não conhece, né?
não usa o Linux, ele pode pensar, pô, moving, mover, tá? Não tem esse comando, não tem esse comando. A partir daí, claro, já exige um estudo um pouquinho maior. Por exemplo, estou indo de baixo para cima. A letra D de dado, o mkdir, não é para mover, é para criar um diretório. Mkdir, make, criar um diretório. Então, risca também. Nesse caso, não é alternativa. CMP tem. É um comando que existe, não é um comando usual, mas serve para comparar arquivos. Ficou o quê? RM e MV. MV, mover ou renomear. E o CP, copiar. Tá? CP, não tem CP aqui, presta atenção. RM, remover. Excluir, deletar. Tem o RM e o rmdir. Rmdir remove um diretório, mas a ideia do RM remove um arquivo ou diretório. E aí a ideia do MV move ou renomeia. Por isso, a resposta para nós dá 2, letra B. Eu vi que ficou meio alto, meio fora ali, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo o nosso gabarito, né? Vamos lá, aqui ó. 01B, 02 é B também. Em que aqui aparece ao contrário para vocês, né? Aparece ao contrário. Na outra câmera fica melhor, tá? Vamos lá, tranquilo? Dúvidas nessa questão? Não consigo ver o quadro. Opa! B também. B também. A primeira questão número 1, né? Eu vou clicar em detalhes para abrir a janela que tem esse mesmo nome e lá eu vou selecionar aplicativo padrão. Aplicativo padrão, tá? Então, ó, esse aqui já, ó lá. Questão número 1, B. Questão número 2, B também. Não aparece invertido, né? Essa outra câmera é justamente para usar o quadro. Que até agora não teve necessidade, né? Foram mais comentários sobre os comandos. Perfeito? Certo? Dúvidas aí, meninas? Vamos lá. A questão número 3 não tem como escapar do quadro. A questão 3, ela é de planilha. E planilha sempre é bom a gente, né, esboçar, desenhar, rabiscar. O que ele mostra ali para nós? Observe a tabela a seguir, elaborada no LibreOffice Calc em sua configuração padrão Português Brasil. E responda. Então vamos lá para o quadro. Vamos lá. Olha só. Essa questão mostra lá, coluna A, nome, coluna B, função, coluna C, salário e coluna D, admissão. Qual fórmula deve ser digitada em C7, para que seja exibido o segundo menor salário dentre os funcionários da tabela? Então, essa ideia de trazer valores, né, menores, eu tenho duas possibilidades. A ideia da função mínimo e a ideia da função menor. Qual a diferença? Na função mínimo, eu não tenho essa opção de segundo mínimo. Mínimo é o menor de todos. É o menor de todos. Já na função menor, a própria estrutura da função menor pede que você informe o intervalo e a posição. Então, para trazer o segundo menor, eu tenho que usar a função menor. Qual é o intervalo? O intervalo é de C2 até C6. Qual é a posição? Eu quero o segundo menor. Então, Professor, Fala. A letra D está faltando acento, né? Mínimo, então já pode se considerar errado? Veja, Foi erro, né? Eu falo o seguinte: o Calc, quando você escreve uma função que a palavra exige o acento, tá? Ele vai rejeitar.
Se a banca não colocar o acento, nós já poderíamos... Não, isso aqui não vai ser. Mas, sabe como é que é? Às vezes, foi um erro de digitação. Foi, Sim, né, uma falha. Claro, sim. vai caber recurso? Vai. A banca vai voltar atrás e vai dar o braço a torcer e vai anular a questão? É outra história. Outra história. Mas deixa eu chamar a atenção para você, falando da letra D, né? A letra D, ela fala o seguinte, ó, mínimo, tudo bem, sem acento, tinha que ter o acento. Mínimo C2 até C6, ponto e vírgula 2. Como a proposta do mínimo é trazer o menor de todos, esse 2 não é posição. Esse 2 não é posição. Esse 2 é mais um valor que está sendo comparado. Ah, tá. Quer ver? C2 até C6. Eu estou comparando 1.500, 2.000, 5.000, 2.500, 1.000 e 2. Tá. Desses 6 valores, quem é o menor de todos? O 2. Ah, tá. Tá? Obrigada, professor. Tranquilo, tranquilo. Então, quem exige, quem pede posição é a função menor. Menor. Na função mínimo, não que eu não possa ter mais elementos, mas todos os elementos serão comparados com a proposta, com o objetivo de trazer o quê? O menor de todos. Legal? Por isso, para nós aqui, mais um B, tá? Mais um B. Questão número 3, letra B também. Ok? Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se alguém se manifestou? Vamos lá. Ok. Débora está acompanhando agora, tranquilo, tudo certinho, né? Salete, Roberta, boa. Então tá bom, né? Meninas, tudo em ordem. Então vamos para a questão número 4. Questão número 4. Essa questão número 4 é do Writer. Os estudantes do professor Matheus querem fazer um jornal. Fazer um jornal para registrar suas produções textuais. O professor sugere que o trabalho seja realizado em um editor de texto. Né? Sim, vai fazer aonde? No jornal. Né? Um editor de texto. Ok? Com orientação retrato, calma, não terminou, né? Com orientação retrato é a folha de pé. E dividido em 2 colunas. Texto colunado. Jornal, revista, né? Jornal, revista, apostila, tá? É muito usada essa ideia de texto colunado. O editor de texto instalado no computador do colégio é o Writer. Após o usuário escolher a quantidade de colunas, clicando sobre as opções, o Writer faz a distribuição da página automaticamente. Então, né? Vamos lá. Eu seleciono o meu texto já montado, porque tem 2 formas. Eu posso começar, antes de digitar o texto, já formatar em 2 colunas. Ok? Ou então, depois do texto digitado, seleciono todo ele, Ctrl A, formatar colunas, escolho 2, e aí ele vai ajustar, vai distribuir. Então aqui, pelo visto, o que aconteceu foi essa segunda opção. O pessoal já tinha digitado o texto e o professor veio, quero assim, quero assado, é melhor desse jeito. Ok? E aí, entretanto, é possível aumentar ou diminuir a largura e o espaçamento entre as colunas. Posso fazer isso pela régua, ou claro, né? Ou claro, quando eu distribuo, ele já traz dentro de um padrão. Mas para quê? Né? Eu não trabalho com aquela distribuição já automática, viu? Após escolher a quantidade de colunas, clicando sobre opções, o Writer faz uma distribuição na página automaticamente. Só que agora eu quero o quê? Aumentar ou diminuir a largura e o espaçamento entre elas. Então, primeira coisa, eu vou desabilitar o que nós chamamos de autoajuste. Né? Essa autolargura. Se essa autolargura estiver habilitada, vamos lá. Vamos imaginar que minha página tem 24 centímetros. Faz de conta, tá? Vamos lá para o quadro, né? Porque aqui escreve invertido, aqui é ruim, né? Aqui é ruim. Vamos lá para o quadro. Aí. Então vamos imaginar que o teu documento, a tua página, tenha 24 centímetros.
Desses 24, eu tenho 1 e 1 de margem. Sobrou 22. Se eu quero duas colunas, e eu quero o intervalo entre as colunas de 1 centímetro, sobrou 21, 10,5 para cada lado. Então, ele já ajusta isso automaticamente. Se eu quero 3, ele vai tentar distribuir isso em 3. 7, né? 7, 7, 21, e aqui ele divide o espaço. Então, conforme você vai ajustando esses valores, ele vai organizando. Mas eu não quero isso. Por algum motivo, eu quero uma coluna maior, outra menor. Eu não quero que fique dessa maneira uniforme, ok? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é desabilitar essa autolargura. Eu desabilitando, quando eu informo o número de colunas, eu tenho que informar o tamanho de cada uma. Eu vou informando, ele vai, né, deduzindo, ele vai sobrando lá o espaço, e eu vou informando o valor que eu quero cada uma. Tá? Eu diria que, né, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Mas, pelo visto, ele quer fazer algum tipo de texto onde uma coluna, de repente, vai ser maior do que a outra. Maior do que a outra. Tamanhos diferentes. Onde é que está isso? Resposta letra D. Veja que a letra B de bola e C de casa está habilitando uma função. Habilitando formatar colunas, habilitando autolargura, é justamente o que eu não quero. Então eu vou desativar um recurso para que eu manualmente possa ajustar. A letra A também fala em desabilitar. Desabilitar a função formatar colunas, não é isso? Não existe essa função formatar. Formatar é o nome do recurso. É o que eu estou fazendo. O que eu estou brigando, discutindo, é quanto ao ajuste da largura das colunas. Então, a resposta para nós aqui é letra D. 4, letra D de dado. Ok? Ok? Vamos lá para o chat? Vamos dar uma olhadinha. Beleza. Certinho. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Questão número 5 trata de assertivas, né? Trata de assertivas. Vamos ver o que ele fala sobre a parte de navegação, de internet. Aqui a cobrança é de tecla de atalho. Vamos dar uma olhada? Diversas teclas de atalho são utilizadas pelo Google Chrome e pelo Firefox e por todos os navegadores, e servem para acelerar e otimizar o seu uso. Considere as afirmações abaixo acerca dessas teclas do Google Chrome. Lembrando, né? Tecla de atalho é uma boa pedida, a chance maior é no Writer. Segundo, nos navegadores. 1. Para abrir uma nova aba, guia, aba, em uma janela, utiliza-se a combinação Ctrl+N. Não, Ctrl+N é nova janela, new. Nova aba é Ctrl+T. Ctrl+T. Risca o item 1. 2. Para adicionar a aba atual aos favoritos, na verdade não é a aba, né? É o endereço. Mas tudo bem. Utiliza-se a combinação Ctrl+B. Não. Ctrl+D. D para adicionar. Então, não também. 3. Para buscar um termo na aba atual, utiliza-se a combinação Ctrl+F. Find. Está lá a relação dos aprovados. Você quer procurar o teu nome? Ctrl+F. Ctrl+F. Ok, gostei. 3 está legal. Para mostrar os downloads do Google Chrome, utiliza-se a combinação Ctrl+J. 3 e 4. Ctrl+J exibe os downloads. Certinho. 3 e 4. Fechou. Letra A. 5, letra A. Beleza. Fechamos o primeiro bloco, né? Primeiro bloco de 5 questões. E aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pendência? Lembrando que agora, de uma maneira um pouquinho diferente, a gente vai trabalhar 2 de Linux, né? E depois, Calc,
Tô olhando para lá, mas é para cá. Perdão, né? Essa história de duas câmeras tá me confundindo, né? Calc, Writer e a parte de internet. Ok? Dúvidas? Podemos ir para a questão número 6? Vamos lá, vocês que mandam. Questão número 6. Um usuário de um computador com um sistema operacional Linux deseja criar um novo diretório. Acabamos de falar como é que cria um novo diretório. O comando a ser utilizado é pin, mkdir, rm, ls e cd. De novo, de baixo para cima. De baixo para cima. cd, change directory, trocar de diretório, navegar nos diretórios. Não. ls, arroz em festa, cai sempre. Listar o conteúdo de um diretório. Não. rm, vimos para remover. mkdir, criar um diretório. Professor, esse tal de pin, cara, na verdade é uma ferramenta, né? Uma ferramenta usada para trabalhar e-mail e grupo de notícias, tá? Eu não vejo ele aqui como algo interessante para nós. Foi jogado mais para tumultuar, Mas questãozinha, para quem, olha, para quem está estudando, faz parte dos comandos básicos. Diga aí, meninas, tá? Salete, Roberta, né? Débora, sabíamos desse comando, né? mkdir é manjado. Resposta, letra B. Olha lá. Vamos ver o que o pessoal falou. Sim, já. Não, tranquilo, isso mesmo, né? Faz parte do comando básico. Comandos de criar, remover, copiar, mover, renomear, né? São comandos que geralmente caem em prova. Então, são comandos, é o beabá do Linux. Tranquilo? Marcelão, que vai assistir depois. Comandinho fácil também, né, Marcelo? Com certeza. Vamos para 7? Vamos para 7. Ao instalar um servidor utilizando o sistema operacional Linux, muitos administradores optam por não manter uma interface gráfica. Olha só, então o Linux, o Ubuntu, ele tem a sua interface gráfica. Mas tu já percebeu que normalmente a cobrança em prova, a cobrança é a parte mais textual, linha de comando? Pois é. Então aqui, essa questão está até meio que justificando por que eu cobro tanto linha de comando. Então, por isso, ocuparia a memória principal e armazenamento, diminuindo o desempenho, né? Imagina, você comprou uma baita de uma máquina e você não quer interface gráfica para não ocupar a memória. Né? Conversa fiada. Quando isso ocorre, o gerenciamento do sistema é feito por meio da interface de linha de comando, também conhecido como shell, né? Na verdade, o shell, o shell é a parte que o usuário interage, engloba tanto essa interface textual, como o shell pode incorporar, pode agregar também a interface gráfica. Sendo assim, torna-se fundamental para os técnicos em informática ter o domínio dos comandos do Linux. Sobre os comandos de linha do Linux, indique a alternativa correta. Então, essa questão é legal porque ela vai fugir dos comandos básicos. Então, essa aqui eu já colocaria ela como uma questão de um nível um pouco mais pesado, tá? Apesar de que alguns comandos que aparecem aqui também devem fazer parte da tua lista. Vamos lá. Os comandos free e df. Cara, df, Roberta, você que está na nossa turma presencial, df volta e meia aparece nas nossas listas. Df é um comando que cai. Free e df podem ser utilizados para exibir informações da memória principal, da RAM, free, da memória RAM, e de disco. df mostra informações do disco. Certo, corretíssimo. Letra A. Já vejo ali os comentários do chat. Deixa eu só terminar aqui. Letra B. Os comandos man, não é man. Man é outra história. Man é manual. Man e PS
podem ser utilizados para exibir informações do disco? Não, é o DF. Acabamos de ver. E de processos. PS é para apresentar e exibir informações de processo. Então eu falo, é aquela meia verdade. PS está valendo. PS está valendo. Ok? Vamos lá. C. Os comandos PWD e Q. PWD também volta e meia aparece, tem mais questão com ela. Podem ser utilizados para exibir informações de senha, nada a ver. PWD é para informar em que diretório você está. E matar processos. Q finaliza, encerra, mata processos. Perfeito. Meia verdade. Os comandos tail e less podem ser utilizados para exibir informações de rede e arquivos, respectivamente. Na verdade, o tail ele vai mostrar as últimas linhas do arquivo, né? E realmente o less exibir arquivos de forma paginada. Então, né? A afirmativa, informações do arquivo, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo de forma paginada, por tela, rolagem de tela. Então, meia verdade também. Então, buscando a verdade inteira, resposta letra A. Letra A. Resposta letra A. Combinado? Beleza. Fechamos aqui a 7. Vamos dar uma olhadinha no comentário do chat, vamos ver o que o pessoal falou. Lembrando, vamos estudar porque tem concorrência de matar. Temos 1.365 folhas de inscritos. Não entendi esse número. Não é 1.365 inscritos. 1.365 folhas de inscritos. É isso mesmo? A relação de inscritos chegou a 1.300. Se tiver 20 dá 26 mil. É isso aí? É esse o entendimento? É isso mesmo? Oh, caramba! Então, o relatório de inscritos deu 1.365 folhas. Tá bom. Tá? Aí a grande pergunta é, quantos inscritos cabem em cada folha? Depende do tamanho da fonte, né? Eu joguei aqui um número 20, mas acho que é mais de 20 linhas. Ok? Bem, mas vamos lá, né? Eu falo para o aluno, tem 1.000 inscritos. Tem 100 mil inscritos, tem 2 inscritos, e tem uma vaga. O que você tem que fazer? Tem que estudar mais que o teu concorrente. É isso. Se eu souber mais que o outro, a vaga é minha, pronto, tá? O número é apenas para fazer uma média com os outros. Sempre falo isso em aula. Quando você passa no vestibular de física, de matemática, ninguém te dá os parabéns. Era obrigação, tinha meio por vaga, né? Agora, quando você passa no vestibular para medicina, o cara é inteligente, tinha 80, tinha 100 por vaga. Então, meu amigo, entenda, aquilo ali é meramente um número. O meio por vaga, se você não obter o mínimo, se você bobear, né, realmente você perde isso. Então, tá? Faça a sua parte. Vamos lá, vamos estudar, vamos firme no estudo. Agora, vamos fazer o seguinte, são 1.365 páginas, né? 74 por folha, tá bom. Agora, quantos estão hoje, plena segunda-feira, realmente estudando? Tá? Realmente estudando. Então, você vê que com a pandemia, esse número, né, diminuiu e muito, né? Estou para fazer uma livezinha para falar sobre o efeito da pandemia. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer, o que eu vou falar, para não ficar um troço muito agressivo. Mas, resumo da história. A pandemia está matando muita gente. Está matando muito concurseiro. Mas matando não no sentido de realmente morte. Não. É a desculpa que o cara precisava para não estar estudando. Né, que a situação está difícil, a situação está complicada, né, não tem como eu estudar, não tem cursinho, não tem... Né, é a desculpa que a pessoa precisava. Então, realmente, né,
matou muito candidato. Dessas 1.365 folhas, olha, põe umas 10 folhas aí que estão realmente na briga, na luta, né? E aí eu parabenizo vocês, né? Vocês que eu vejo, que acompanham, estão sempre aqui com a gente, né? Não porque estão assistindo minha aula, porque eu vejo que estão estudando, né? Material de estratégia, material do alfa, o que for, vejo que você está estudando. Tranquilo? Mas, né, eu tenho que cuidar aí com as palavras para não ferir as pessoas, não se sentir, né, magoados, ok? Então, vamos lá, vamos voltar. Opa, volta aqui, volta aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Essa 7 já marquei ali, já marquei. Vamos para 8, né? Ah, é que a 8 é de planilha, né? Por isso que eu já joguei a telinha lá. Então vamos fazer essa planilha? Vamos lá? Vamos lá? Vem comigo, né? Vem para cá, vem você para cá também. Deixa eu apagar aqui. O que essa questão de planilha trata? Uma fórmula para obter o valor da comissão de Pedro. Cadê o Pedro? Vendedores. João, José, Maria, Joana, Valentina e Pedro. A comissão de Pedro na figura é a que consta em... O que eu quero? Eu quero achar o valor da comissão do Pedro. E colocar isso em... Não entendi. Para aí. Uma forma para obter a comissão do Pedro na figura é a que consta em primeiro lugar, né? O Pedro é o C7. Então, acho que houve aqui um erro da banca, viu? É isso que eu falo. Às vezes a banca se atrapalha. Como é que eu vou criar? Eu vou criar uma fórmula para o Pedro em C2. C2 é a comissão do João. Então, vamos lá, né? João Pedro é o nome da criatura. Vamos lá, vamos, né? É que a banca era mais íntima, chamar ele de Pedro. Vamos chamar ele de João. João, tá? Eu quero achar a comissão do João. O que eu vou fazer? Existe uma função chamada percentual. Nós vamos ter uma aula, amanhã tem aula, né? Terça-feira tem aula de funções. Nós vamos ver 100 funções. Será que nessa lista de 100 funções tem uma função chamada percentual? Não tem. Não tem. Então, letra B, risca. Agora sobrou B2 dividido por 0,2. Sobrou B2 vezes 100 dividido por 2. Tá? Sobrou B2 vezes 20 dividido por 100 e B2 vezes 0,02. Primeira coisa, você vê que em comum nós temos esse 0,2, 2, 20, né? Tem em comum isso. O que é isso? Né? E aí você vai ver a comissão. Cuidado, não caia na tentação de olhar para a coluna D. Não, a coluna D é o percentual de desconto. Para e pensa, se o cara vende ao mês 55 mil e ele ganha 1.100 de comissão, se ele ganhasse 10%, ele ganharia 5.500. Ok? Se ele, né? 5.500. Se ele ganhasse 1%, ele ganhava 550. Logo, ele ganha 2%. Acompanhou o raciocínio? 55 mil, 10% é 5.500. 1% é 550. Quanto é que é a comissão ali? Quanto é que tem que dar o resultado? 1.100. 1.100 é 2%. Então, a comissão do nosso amigo é 2%. Agora eu te pergunto, 2% é a mesma coisa que 0,2? Não. Porque 0,2 é 20%. Tá? Pensa assim, é 2 dividido por 100. Tá? 2 dividido por 100. Não é vezes 100 dividido por 2. Faz lá o cálculo, pega lá o 55 mil, multiplica por 100 dividido por 2. Você tá louco?
Você vai pagar uma fortuna para ele. Ele vai ficar feliz, mas o patrão vai ficar triste. Não é isso, não. Veja, é 2 dividido por 100. Então, não é, 20 dividido por 100 é esse aqui. 2 dividido por 100 é 0,02. Questão mais matemática do que qualquer outra coisa. Mas, né, lembrando, ele fala do João e, na verdade, ele fala do Pedro, mas, na verdade, ele calcula ali a comissão do João. Se fosse para calcular a comissão do Pedro, a do Pedro, eu pegaria o quê? B7. B7 vezes 0,02. Ok? Mas como não tem essa alternativa, né? Vamos lá para a letra E. Vem para cá. Vamos colocar aqui 8, letra E. Vamos dar uma olhadinha no chat? Essa questão deu loucura para eu entender, mas entendi que eles pediriam uma fórmula. Esta fórmula aparece primeiro em João, né? Aparece em João e de repente vai ser replicada para as demais, né? Mas realmente do jeito que está escrito, que ele fala do Pedro, pô. Ele fala do Pedro, né? Beleza. Então, tranquilo, né? E nenhuma tinha a ideia do C7. Então, realmente é só ajustar a escrita da narração da questão para as alternativas que tinha. Então, resposta, letra E. Letra E. Vamos para 9? 9. A 9 é sobre o Writer e é de tecla de atalho. Lembra? Tecla de atalho principal, Writer. Depois, navegadores. Vamos dar uma olhadinha nessa? Para quem utiliza muitos editores de texto, as teclas de atalho ajudam a tornar a edição mais ágil. Sempre elogiando tecla de atalho. Há uma certa dificuldade quando se utiliza 2 editores diferentes. Sim, né? Porque aí você vai ter que guardar como é que é num, como é que é no outro. Pois há funcionalidades que possuem teclas de atalho diferentes de um editor para outro. Por exemplo, do Word, a gente usa Ctrl S. Para quê? Para sublinhar. Enquanto no LibreOffice, que é o que me interessa, qual é a tecla de atalho do sublinhar no LibreOffice? Ctrl U, underline. Onde é que está Ctrl U? Ctrl U aí, Ctrl U, letra C. Letra C. Ok? Professor, fala. Na 8, no final, eu fiquei na dúvida. Então, o enunciado está errado? Teria que falar que era a comissão do João. Só para ajustar, risca lá Pedro e põe João. Pronto. Tá. Pronto. Né? Tá bom. Porque nenhuma fazia relação ao quanto o Pedro vendeu, né? Uhum. Tá, agora entendi. Obrigada. Tranquilo. E aqui, para nossas teclas de atalho, tranquilo? Lembrando que Ctrl D é o quê? Sublinhado, duplo. Sublinhado duplo. Ctrl F é o quê? Find, localizar. Lembrando que o localizar e substituir é Ctrl H. Ctrl X, recortar e Ctrl Z, desfazer. Ó, barbada. Ctrl U, resposta, letra C. Beleza? Alguma dúvida nessa? Podemos ir para 10? Vamos para 10. Considerando o navegador Google Chrome, versão 79 em português, em um sistema operacional Windows ou Linux, para nós Linux, o que faz a tecla de atalho Ctrl Shift Delete? Ctrl Shift Del. Possibilita realizar o login com um usuário diferente, abre o gerenciador de tarefas, abre o gerenciador de favoritos, possibilita sair do Google Chrome, fechar, encerrar o aplicativo, ou abre as opções de limpar dados de navegação. E aí, nesse limpar dados de navegação, nós temos o histórico, temos, né, vários elementos. Beleza. É a ideia de você limpar, excluir. O delete já meio que indicava isso, né? Será que eu posso usar o delete para uma outra coisa sem ser excluir, deletar alguma coisa, né? Então, eu acredito que esse é o tipo da questão que a tecla de atalho
Mesmo a pessoa que não sabe, ela vai arriscar algo por aqui. É a letra E. E. Abre as opções, letra E. Abre as opções para limpar, né, os dados de navegação. Ok? Pessoal, como é de praxe, a gente vai até a 15, e faz uma pausa. Faz uma pausa. Então, vou abrir aqui, ó, 11, 12, 13, 14 e 15. Combinado? Vamos lá? Vamos para alguma dúvida nessa 10? Podemos ir para 11. A 11 é barbada. A 11 é tranquilo. Veja, existe eu vou dizer uma infinidade, né? Não é tanto assim, mas existe um monte de distribuições. A distribuição que te interessa, que cai na tua prova, é a tal da Ubuntu. Ubuntu. Linux, disto Ubuntu. É sempre complexo responder qual é a melhor distribuição do sistema operacional Linux, pois isso depende do gosto do usuário. Depende do gosto do usuário e do tipo de máquina que você vai usar. Porque existem algumas distribuições que são criadas para equipamentos específicos, para um porte de computador, para um tipo de máquina. Tá? Então, né, existe uma variedade. O sistema que não representa uma distribuição do Linux é o de cima para baixo. Ubuntu é. Fedora é. Tivemos uma outra questão de uma outra prova, fez uma pergunta parecida, só que ele trocou uma letra, ele não botou Fedora, ele botou uma outra coisa, Fecora, Felora, sei lá. Pô, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Porque, primeiro, o cara não é obrigado a conhecer todas as distribuições. Tá? Que nem ali a letra A, SUSE. Quem acompanha com a gente aqui, ou o Domingão, ou a Maratona, foi num desses aqui que surgiu um comentário de uma questão, tá? Acho que era Calango, né? Algo assim, né? Algo assim. Porque esse SUSE, a logo, o mascote é um lagartinho, é um lagarto. Mas vai você saber se é SUSE, SUSE, com 2 S, com um S só, com um Z, né? Pô, então trocar a letra na escrita, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Mas olha a alternativa ali, Intel. Pô, Intel é uma marca, é um fabricante de processador. Tá, mas e aí? Será que ele não pode ter construído uma distribuição do Linux que vai rodar melhor nos processadores Intel? Será? Né? Não, por enquanto, até então, não. Intel não é uma distribuição. Resposta e é beribola, ok? Vamos para a próxima. Dúvidas? Dúvidas? Uma pergunta às colegas, né? As colegas, essa pergunta também vale para o Marcelo. A apostila de informática. Sim, a minha apostila de informática. Vocês têm? Se não tem, vocês querem? Não, de repente, não tem, não quero. Nem mando que eu vou apagar esse troço, tá? Não, mas eu sei que a Roberta tem, né? Salete, tem. Não tem o D, só tá, é uns kkk, né? Tem, beleza. A Débora Macedo, quero. Então, depois da aula, né? Ou quer mandar, manda agora no mensagem no WhatsApp, né? Só para ficar registrado. E aí depois à noite eu mando para você. Você eu sei que tem, Roberta, e Marcelo não lembro se você tem a apostila. Mas se não tem, pede lá depois que eu mando para você também, tá? Eu falo, puxa, é legal, porque é a parte teórica, né? Tem algumas explicações a mais. Aqui nós já estamos na fase do exercício, tá? Então, é um comentário mais específico. A apostila tem mais um floreio, tem mais uma teoria, ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. 12. Algumas ferramentas livres do Linux são desenvolvidas por pessoas de todo o mundo de forma colaborativa, né? A ideia do software livre trabalha assim. Assinale o módulo que define o núcleo do sistema operacional, do sistema operacional, de novo,
Não, núcleo operacional do sistema operacional Linux. Todo e qualquer sistema operacional tem essa divisão. E o núcleo é a camada kernel. Então, quem constrói lá o Ubuntu, quem constrói o SUSE, muitas vezes ele pega o kernel do Linux, a base, o núcleo do Linux e faz as suas adaptações, os seus ajustes. Outras vezes, mudanças na camada shell, que é a camada mais para interagir com o usuário. Kernel é o núcleo, interage com a máquina. Shell interage com o usuário. Então aqui, para nós, esse núcleo é a letra E, a figura do kernel. Tranquilo? Mais interessante que todo e qualquer sistema operacional tem esse tipo de estrutura. A diferença é que no Linux, essas camadas são abertas, são estruturas abertas. Boa. Fechamos a 12, vamos para 13, vamos para 13. 13 é de planilha. Vamos para lá, vamos para lá. Vem para cá, vem para cá. Olha aqui, vamos para outra questão. Vou apagar aqui. Aí. 13. O LibreOffice Calc dispõe de diversas funções. Tanto é que nós estamos estudando 100 funções, né? 100. Amanhã eu acho que é da 16 a 20, né? 16 a 20. Estamos já, né, adiantados. Estamos em 20%, né? 20%. Para os mais variados propósitos. Sobre as funções do Excel, risca aqui para nós o que vale é o Calc, mas as funções são iguais. Considere a afirmativa abaixo. A função E. Ó, função E a gente vai ver na terça. E ou não, X ou show, né? Ou X ou, tá? XOR, né? Em inglês, tá? E tem mais uma que eu esqueci, tá? Tem essas aí e mais uma que eu acabei esquecendo, tá? São 5. Mas a função E retorna verdadeiro se algum argumento for verdadeiro. Então ela pode ter vários argumentos e se algum deles for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Não! Tabela verdade. O E só vai retornar verdadeiro se todos forem verdadeiro. Errado a um. Errado. Quem faz essa que se uma for verdadeiro, dá verdadeiro, é o OU. O OU. Agora, você conhece essa função? Show. Como eu falei, XOR. Não? Terça-feira eu vou falar sobre ela. Terça-feira, ok? Amanhã, né? Amanhã. Terça-feira, mais conhecido como amanhã. Amanhã. Vou falar sobre ela. Hoje não. Hoje é só para criar curiosidade. Tá? Quem é que está inscrito na aula de amanhã? Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, tá? Sei que a Débora tá. Roberto acho que tá também, né? Ponte confirma. Vamos lá, seguindo. 1 tá errado. 2. A função concatenar agrupa vários itens de texto em um único item. Concatenar é juntar. Ele vai juntar vários em um, certo? Tu sabe que o concatenar ele pode ser usado também com esse operador, o E comercial, também conhecido como gato sentado, né? Não parece um gato sentado, tá? Então o E comercial serve para concatenar, mesma história. 2 está certo, 1 errado, 2 está certo. 3. A função tirar remove todos os caracteres de texto. Primeiro, todos os caracteres de texto. Então, vamos lá, digamos que ele vai... Tem lá uma célula, ele tira os caracteres de texto, sobra só os números, é isso? Não entendi. Tem isso, professor? Não, tem a função arrumar. Arrumar tira os espaço em branco, em excesso. Muitas vezes, quando você baixa de algum lugar, traz um arquivo, né?
Tá lá, Márcio Olveg. E aí, a pessoa que digitou, botou um espaço em branco no final, botou 2 espaços em branco entre uma palavra e outra. Então, o arrumar... Ih, caramba! Eu já estou dizendo o que faz o arrumar. E era para falar só que isso eu vou falar numa das aulas de terça. Agora já foi, né? Agora já foi. O arrumar serve para isso. Ele remove os espaços em branco em excesso. Tirar não tem. Tirar não tem. A função int. Arredonda o número para baixo, até o número inteiro mais próximo. Na verdade, eu diria que ele extrai a parte inteira. Ele extrai a parte inteira. Mas a explicação não está errada. Quer ver? 12,99. 12,1. Se eu fizer int, ele vai tirar a parte inteira. Ou seja, ele arredondou até o inteiro mais próximo. Tá? Então, ele não vai trabalhar a ideia do arredondamento, não vai subir. Não vai subir. Não, ele pega a parte inteira. Ele pega a parte inteira. Ok. Então tá certo, né? Se tá certo, quem tá certo aqui na brincadeira, 2 e 4. 2 e 4, letra C. Letra C. Ó, questãozinha de assertivas, tratando só funções. Só funções. 4 assertiva, 4 função, eu diria diferente. Você conhecia alguma delas? Eu acredito que o E, o OU você conhece. Se não conhece, vai conhecer amanhã na aula de terça. Agora, realmente, concatenar a manjado, tirar não tem, e int pressupõe, né, induz a gente inteiro, a parte inteira. E aí, só a explicação que também é engraçada, mas está correta. Resposta letra C. Vamos pro chat? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui na manifestação do pessoal. E aí? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Boa essa. Concordo. Ah, tá certo, ó. Tem um não. E ou não, XO, XO, né? E aí, qual era a outra que eu tinha falado? Sei lá. Tá? Tem mais uma outra função. Roberta e Débora que vão fazer a turma, me diga aí qual é a quinta função que eu vou falar amanhã. Peraí, professor. Sabe? Dá uma olhadinha no material aí. A quinta é o mod. Não. Mod. Mod é uma função boa pra caramba. É isso aí, mod. Não é modo, é mod com demudo. Mas isso é assunto para amanhã, tá? Então, quem não está inscrito ainda, tá? Faça o favor, dá tempo ainda. Deixa eu fazer uma campanha, né? Quando é que é o dia do amigo? Já passou, né? Senão, cada um convida um amigo, né? 2 pelo preço de 1, né? Vamos ver, vamos pensar numa promoção, ok? Tem que pensar algo assim, porque a situação está complicada. Olha, por exemplo, a aula de hoje. Né? A pessoa está desanimado, né? O professor, em vez de eles aproveitarem que está tendo então, tempo as 3 para meninas estudar... aqui, tem mais o Marcelo que vai assistir depois. Estamos em 4. O pessoal tá... Entenda. Um cursinho, eu não sou um cursinho, eu sou um profissional, né, autônomo, né? Um cursinho não tem como ele manter uma turma com 3, 4 alunos, não tem. Sim. Não tem. Então, aqui a gente está dentro da raça, da coragem, né, para levar o conhecimento. Mas, o que eu falo, a pandemia matou os alunos. Sim. Tá? Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Estamos aqui na 14? Vamos para 14, então. Opa, 14, volta aqui. 14 de Writer. Isso aqui é legal. A tecnologia para reconhecer caracteres por meio de um longo texto escaneado para obter um arquivo editável por um processador de texto é reconhecido pela sigla em inglês. Na verdade, isso a gente fala muito quando a gente discute o scanner. O scanner, ele digitaliza, mas junto ao scanner existe algum software, uma ferramenta, que ele pode, em vez de tirar uma foto,
ele reconhecer caractere a caractere. Aquele barcode é o código de barra, não é o código de barra, não. ISBN. Alguém sabe o que é ISBN? ISBN, quando você publica um livro, ele tem um número, um código. Então, uma espécie de uma codificação que foi criada para livros, né? Para identificar um livro. Não é o caso. ISO, né? Norma técnica, ou OCR. OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Então, e aí ele vai transformar isso em um arquivo texto que vai poder ser trabalhado por qualquer editor de texto. Está aqui para nós, letra C. Letra C. Vamos para mais uma? Dúvidas? Vamos lá. Obrigada por essa oportunidade. Débora, né, fica tranquilo, eu fico feliz, eu sei que, né, vocês gostam das aulas, eu sei que vocês acompanham, né, mas eu que tenho que agradecer a vocês de poder me dar a oportunidade de continuar com o meu trabalho, ok? Eu só posso dar aula enquanto tiver aluno, na hora que não tiver aluno não vou dar aula, né? Não vou dar aula. Então, eu que agradeço a vocês, beleza? Vamos lá para a próxima. Eu também agradeço, professor. Vamos parar com os agradecimentos, senão eu vou começar a chorar, né? Vamos lá. Vamos para a próxima. 15. Ao utilizar qualquer serviço de e-mail, correio eletrônico, quando é necessário enviar uma mesma mensagem para vários destinatários diferentes, porém, ao mesmo tempo, preservar a identidade. Olha, eu vou mandar, né? Vou mandar lá para a Roberta e para mais uma série de outros. Só que eu quero preservar a identidade desses outros. Não quero que a Roberta saiba para quem eu vou mandar. E a privacidade dos endereços de e-mail contido na mensagem. Utiliza-se qual opção? Barbada, né? Cópia oculta. Tu sabe que cópia oculta é o CCO, né? CCO. Cópia carbono oculto. Opa, ficou lá cortado. Põe pra cá. CCO. Cópia carbono oculto. Já tivemos em algumas provas o termo BCC, que é com cópia cega, blind, cópia cega. É a mesma coisa. Então, né, a federal não é muito adepta ao inglês, né? Ela prefere os termos em português. Então você vai ver CCO, cópia oculta, cópia carbono oculto. E isso está em letra B de bola. B de bola. Show! Fechamos a nossa primeira leva. Pergunta às nossas amigas, alguma dúvida, alguma pendência? Se não, nós vamos fazer aquele breve intervalo para poder ir no banheiro, tomar aquele cafezinho, voltar aqui para o nosso estudo e resolver mais 15. Combinado? Deixa eu ver aqui no chat. Voltamos que horas? 10 minutinhos, 15 minutinhos, 15 minutinhos. É rapidinho. Beleza. Tá bom, obrigada. Ok? Aguardo vocês. Até daqui a pouco. Ok. Beleza, então vamos lá. Voltando ao intervalo, temos mais 15 questões para ver. Mais 15 questões. Deixa eu puxar um pouquinho para a cantinha aqui. Aê! Vamos para a questão 16. E aí a gente começa de novo com Linux, né? Com relação à alteração de senha de usuários por meio do terminal, console, a linha de comando, assinale a alternativa correta. A. Com o comando passwd, não é password, é passwd, um usuário consegue mudar sua própria senha. Aí vamos lá. O superusuário, o cara pode tudo, ele pode mudar a senha de todos os demais. O usuário só vai poder mudar a sua. Qual o comando ele usa para mudar a senha? Passwd. Tá certíssimo. Letra B. Para que o usuário root, que é o superusuário, consiga alterar a senha de um usuário qualquer, ele precisará conhecer a senha atual desse usuário antes de alterá-la. Como é que normalmente acontece? O usuário liga lá, não estou lembrando a senha, seu superusuário.
Ah, e agora? O superusuário não consegue descobrir a senha dele. Não. O que eu posso fazer é reiniciar a tua senha, gerar uma nova senha, alterar. Pô, mas se para alterar eu precisar saber a antiga, e agora? Ferrou, danou. Não, não precisa saber a antiga. Ok? B errada. Para alterar a senha dos usuários, utiliza-se o comando password. Não, é passwd. Risca. Por ser um sistema operacional seguro, a alteração de senhas via console não é permitida. É permitida sim. Tanto é que tem um comando para isso. Apenas o usuário root tem o privilégio de alterar a senha dos outros. Mas cada um pode alterar a sua sim. Resposta aqui para nós é letra A. Ok. Então, lembrando, PWD é para exibir o diretório. Para alterar a senha é passwd. Tá? Ok? Dúvidas aí dessa questão? Vamos no chat, vamos dar uma olhadinha. Não, tudo ok, ok. Vamos para a próxima. 17. Essa aqui é confusa a escrita, mas você tem que ir com calma. E tem um momento chave aqui, ó. Quer ver? Suponha que o usuário pressionou a tecla Enter do Linux padrão com a linha de comando mostrando /user, usr, /vac. Então, né, eu estou nesse diretório, tá? cp. O que faz o comando cp? Copia. /etc, outro diretório. /arq1. O arquivo 1 que está no diretório, etc. /usr, /vac, que até aí é onde eu estou, /geral, /arq2. Assinale a alternativa que apresenta uma possível resposta do sistema que é coerente com o comando que foi dado. O sistema vai copiar o arquivo 1, tá? Que estava lá em etc, ok? Para um subdiretório corrente chamado geral /arq2. Tá? Então, veja, eu estou no usr/vac. Então ele vai achar o diretório geral, né? E vai copiar esse arquivo com o nome de arq2. O sistema comparou, lembrando, vimos hoje. Comando para comparar é CMP. O que foi dado aqui? CP, risca. Não está comparando nada. Olha a letra C. O sistema contabilizou quantos processos estavam sendo executados. Não tem nada a ver. Letra D. O comando concatenou permanentemente o arquivo 1 que estava... Não. Inclusive, o cat, que serve para ver o conteúdo de um arquivo, serve também para juntar, concatenar. Mas não foi dado cat aqui, foi dado CP. Não. O sistema recortou, cut. Peraí. Recortar é tirar de um lugar e jogar para o outro. Seria o mover, MV. MV move, CP copia. Então aqui para nós a resposta é A. A resposta é a alternativa A. É a única que fala que está sendo copiado. Falei, as alternativas elas são complexas, elaboradas, mas, né, a ideia-chave. Foi dado o comando CP. CP faz o quê? Copia. Acabou. Final da história. Dúvidas? Boa. Letra A. Isso mesmo. Perfeito. Vamos agora para uma questão de planilha. Olha só. Questão de planilha. Vem cá comigo. Considerando o LibreOffice Calc versão 6 em português, a fórmula capaz de retornar o valor absoluto. O que é o valor absoluto? Acho que numa outra aula nossa,
tinha uma tabela com vários valores e, se eu não me engano, tinha menos 10. Aí ele perguntava quanto é que era o ABS desse menos 10. ABS é o valor absoluto, é o valor sem o sinal, ok? ABS de menos 10 é 10, é o valor sem o sinal. Então, o valor absoluto de um número contido na célula 1. ABS, entre parênteses, A1. Conv, val, return, dispose. Na verdade, nenhuma daquelas outras funções existem. A única função dessas aqui que existe é a função ABS. ABS, o valor absoluto e do quê? De qual? No caso aqui, A1. Resposta aqui para nós, letra C. Ó, esta função ABS está na lista, tá? Está na lista. Não é da aula de amanhã, mas ela está na sequência. Uma hora a gente vai falar e explicar um pouquinho mais. Vamos ver se tem mais algum detalhe, mais algum segredinho, né? Sobre essa função. Show? Aqui para nós, letra C. Vamos dar uma olhadinha no chat? Vamos lá? ABS. Beleza, né? Resposta aqui, letra C. Vamos para a próxima. Olha só, essa é de editor de texto. Utilizando-se de um editor de texto clássico, aplicou-se na mesma palavra abaixo vários efeitos, tá? Efeitos de fonte. Temos concurso, na sequência concurso e na sequência concurso. Só que, volta para cá, vem para cá, vem para cá. Aí, isto, né? Só que o que acontece? Foram aplicados efeitos em cada um, formatações em cada um. Por exemplo, o primeiro concurso, ele me parece que está só sublinhado. Negrito, não sei, não me parece estar negrito, não. Tá? O segundo concurso, ele está meio deitadinho, parece estar em itálico. E o terceiro concurso, o curso está em cima. Tá? Comparado com o restante, o curso está em cima. Como é que é o nome dessas formatações? Sublinhado, itálico e sobrescrito. Resposta, letra D. Letra D. Ok? Boa. Vamos lá? Vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu só pegar aqui a caneta que caiu. Vamos lá. A próxima questão, a questão número 20, ela é uma questão de internet. Cobrando o quê? Tecla de atalho. Tecla de atalho. Navegadores cobrando tecla de atalho. Estou me ajeitando aqui na cadeira, mas está complicado. Vamos lá. Questão número 20. Daiane está procurando em inúmeros sites fornecedores para montar a sua loja. Ao final de uma pesquisa, lembrou-se que, no início da mesma, havia uma empresa que se esqueceu de pegar o telefone para um posterior contato. Supondo que Daiane esteja utilizando o Google Chrome, existe um recurso chamado histórico. O histórico tem no Chrome, tem no Firefox, tem no Safari, tem tudo, pô. Tem tudo. Que lista todos os sites visitados num determinado período e que poderá auxiliar Daiane a encontrar o site desejado. Assinale a alternativa que contempla um dos modos que esse recurso poderá ser acessado. Tecla de atalho. Alt S? Não. Ctrl T abre uma nova guia. Ctrl H exibe o histórico. Inclusive, essa você vê. Esta foi a cobrança, não essa questão. Cobrança de qual é a tecla de atalho do histórico foi a cobrança da prova da Polícia Militar, aqui do Paraná, último concurso. F5, atualizar. Ok? Então, para nós aqui, questão dada, fácil. Ctrl H é fácil. Histórico de navegação. Vamos ver aqui? Fácil, né? Beleza. Então, vamos para outra questão. Vamos agora para uma questão de Linux. Durante a implantação de uma rede, determinado usuário digitou o seguinte comando:
em uma estação de trabalho que utilizou o sistema Linux. Cara, presta bem atenção. No Linux não é ipconfig, é ifconfig, configurar a interface de rede. ifconfig, ET de Ethernet, ETH 0, 192.168.1.2, netmask, a máscara de rede, 255.255.255.0 up. Então, ele vai definir, aplicar aquela máscara genérica. Por que eu falo genérica? Porque a máscara é o endereço classe C. Ah, como é que eu sei que é classe C? Porque ele começa por 192. Ok? Então, tem os intervalos, né? Então, você vê que de 0 até, né, agora esqueci, dizer até onde? Caramba, tá, calma aí que eu já lembro, né? Porque tem uma lógica isso, né? Tem uma lógica. Porém, aula ao vivo é complicado, né? Vamos explicar a lógica aqui. Vem pra cá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Cada um desses bits ele tem um valor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. A gente fala que o endereço classe A, ele começa aqui e esse 1 ligado, ele vai crescendo. Então ele vai chegar no máximo até aqui. Tá? Então ele vai de tudo zerado até esse número, ou seja, 127. Isso é o classe A. O classe B, ele já vai 1 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele vai ligar tudo até chegar aqui. De 128 até 191. Por quê? O 192 é aqui, ó. 192. 4, 5, 6, 7, 8. Até tudo ligado aqui, que é o 223. De 192 até 223. Aqui é classe A, aqui é classe B, aqui é classe C, tá? Só que isso em prova da Polícia Federal que cai essa ideia de endereçamento IP, classes do IP. Aqui foi só para explicar que isso era o endereço classe C. E o endereço classe C, três octetos são reservados para a rede. E o último octeto é reservado para a máquina. Então, essa última sequência de 8 bits, eu posso reservar tudo isso para endereço de máquina. Agora, se eu quero limitar quantas máquinas, eu não vou usar a máscara genérica. Aí eu vou mudar esse númerozinho no final. Então, aqui ele atribuiu uma máscara genérica, deixando livre toda a última sequência de 8 bits para endereçamento de máquina. Com isso, né? Voltando aqui para nós. Ele está definindo a máscara de rede para a interface ETH0, a placa de rede, né? ETH0, com o seguinte endereço, 192.168.1.2. Esse é o endereço que ela vai usar.
Isso ele está atribuindo isso manualmente, ele está endereçando, atribuindo o IP para essa placa de rede. Ok? Resposta aqui para nós, letra C. Eu falo que para nós essa questão, primeira coisa, o que é o IF-config? Não é IP, é IF. Então ele faz a configuração das interfaces de rede. Ok? ETH. ETH é de Ethernet. Então é a placa de rede. Eu estou configurando a placa de rede. E aí, a partir daí, é os endereçamentos. O endereçamento IP e a máscara atribuída. Ok? É o como a gente resolve essa questão. E aí, meninas? Né? Definir apenas o endereço IP da máquina manualmente, ativar o servidor IP, definir o DNS, desativar. Não está desativando, está dando up, está ativando, está definindo justamente. Finalzinho lá, né? Up. Ok? Então, questãozinha chatinha, mais complexa, mas o comando ifconfig, esse tem que fazer parte da tua lista. Resposta, letra C. Vamos para outra. 22. Organizar... Pode repetir, professor, o if config, ele configura? Esse ifconfig é de interface, é configuração da interface de rede. Ah, tá. E aí na sequência apareceu ETH. Esse ETH é de Ethernet. Uhum. Então, de repente tem 2, 3 placas de rede, ETH0, ETH1, ETH2. ETH0 é a principal, né? Uhum. Tá, então, é a placa de rede. Tá, obrigada. Ok. Vamos lá. Organizar arquivos e pastas, diretórios, é uma tarefa muito importante para usuários do computador, seja com qual sistema se está trabalhando. Com essa organização, fica muito mais fácil encontrar aquilo que se deseja no computador, né? Então, se eu salvo tudo num lugar só, depois achar o que eu estou procurando é complicado. Então, eu organizo isso em diretórios, em pastas. No sistema operacional Linux, há um comando que efetua uma procura, uma pesquisa, uma procura por um arquivo, por um diretório no disco. Essa busca pode ser feita considerando-se critérios como data, tamanho, né? E algumas outras opções com o comando. Sua sintaxe é o comando, o diretório que eu estou fazendo a procura e aí as opções. Neste caso, indica que a busca será realizada nesse diretório, percorrendo seus subdiretórios. Assinale a alternativa referente a esse comando. Que comando que eu vou dar? Tail e less nós já vimos. Tail mostra as últimas linhas de um arquivo. E less mostra o conteúdo do arquivo de forma paginada. Não. Sort, ordenar. Esse sort é uma ordenação, uma classificação. É a ideia do find. Mas, professor, nós já não vimos em outra aula um tal de grep? Cuidado. Find é procurar por um arquivo e grep é para procurar por um conteúdo, uma palavra, uma expressão dentro de um arquivo. Procurar dentro do conteúdo de um arquivo. Ok? Aqui eu estou procurando por um arquivo, junto a um diretório. Eu vou usar find. Né? Do inglês, o pesquisar ou procurar. Resposta, letra C também. Combinado? Professor, e o cat, ele procura... Cat não procura nada. O cat, ele vai mostrar o conteúdo de um arquivo. Tá. Exibir o conteúdo de um arquivo. Cat. Ok? O grep, vamos ver se vai chegar. Aqui é ruim porque é invertido, né? Vamos lá. Vem pra cá. Olha o grep aí, ó. Esse. Tá? Esse sim, pesquisa dentro de um arquivo. O cat, ele vai exibir, vai mostrar o conteúdo. Vai mostrar o... Então, olha só, quer ver? Calma, cat. Olha só. Vou fazer o seguinte.
cat está para grep, assim como ls está para find. E aí, gostaram? Cat é para mostrar o conteúdo de um arquivo, exibir o conteúdo do arquivo. E grep é pesquisar algo lá dentro. ls é para mostrar o conteúdo de um diretório, o conteúdo do diretório. E find é para procurar por algo dentro desse diretório. Procura e exibir. Procura e exibir. Legal? Vem para cá. Beleza. Mais uma dúvida? Vamos para a próxima, então. 23. 23 também é de planilha, né? 23 é de planilha. Vamos lá. Considerando o LibreOffice Calc versão em português, assinale a alternativa que apresenta o valor correto após informar a execução, após informar e executar na célula 1 a fórmula a seguir. Vamos lá, vamos para a fórmula. Fórmulazinha básica, função C. Função C. Vou botar aqui a estrutura da função C, só para você lembrar. Tá? Existe uma condição, se ela for atendida, faz isso, se não, faz aquilo. Ou um ou outro. Ou um ou outro. No nosso caso, qual é a condição? A condição é esse 10 menos 2 vezes 4 é maior que 5 mais 6, fecha parênteses, elevado potência a zero. Então, cara, isso aqui é a condição. Como é que eu resolvo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. É maior? O que eu faço? 5 mais 6, 11. Potência elevada a zero. 11 elevado a zero é o quê? 1. 1. E aí, 2 é maior que 1? 2 é maior que 1? Sim. Se sim, ele vai fazer o segundo argumento. Ou seja, o terceiro argumento nem me interessa. O segundo argumento é 10. E o terceiro argumento que não me interessa é 30 menos 8 vezes 2. Então, isso aqui, ó, não me interessa. O que me interessa é aqui. É aqui. Tá? Por quê? Porque deu verdadeiro, né? Verdadeiro cai no segundo argumento. 10 está onde? Letra B de bola. Lembrando que aqui, para resolver, eu segui a regra da prioridade matemática, PENDAS. Parênteses, exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Ok? Vamos para a próxima. Vem cá, no chat. Alguma dúvida? Letra B. Perfeito, perfeito, certinho. Vamos lá. Fácil. 24. Utilizando o LibreOffice Writer versão 5.2.1.2 em português, um funcionário da Secretaria do Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, SEGEP, escreveu em um documento somente o seguinte texto: o homem é o que ele pensa. Eis o caráter de um homem. Poxa vida, é bonito, bonito. Em seguida, realizou uma operação que lhe forneceu a informação de que, nesse texto, havia 13 palavras, 53 caracteres, incluindo espaço, e 41 caracteres, excluindo os espaços. Vamos contar? Vamos confirmar? Não, não vamos confirmar, não precisa. Tá? Para obter essa informação, ele foi aonde?
Que tipo de recurso? Nós temos um recurso que se chama-se contar palavras. Onde é que o contar palavras está? No menu Ferramentas. Então, vou em Ferramentas e depois eu escolho a opção Contagem de Palavras. Writer, o menu Formatar é ultra importante. E depois do formatar, o segundo menu importante é o menu Ferramentas. Então, esse aqui, né, estava dentro da obrigação de você conhecer o recurso de contagem de palavras. Resposta? Letra D. D de dado. Combinado? Dúvidas? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal marcou aqui. Fácil. Tranquilo? Boa. Então vamos para 25. Sobre as funcionalidades do navegador Mozilla Firefox, analisar os itens abaixo. Assertiva. 1. Não é possível adicionar páginas aos favoritos. Nós, inclusive, vimos qual é a tecla de atalho. Ctrl D. Ctrl D adiciona aos favoritos. Tá? Então, 1 está errado. Permite copiar links ou os enviar por e-mail? Sim, né? Eu posso com o botão direito compartilhar, eu posso, né? Tem várias maneiras. Vamos lá. Possibilita o bloqueio de rastreadores que segue seu comportamento na web. Então, na parte de privacidade, você não quer que as pessoas monitorem, rastreiem o teu acesso, né? Podemos ativar esse bloqueio. Se isso funciona, é outra história. Estava assistindo esses dias, né, na Netflix, né, essa pandemia, né, o que sobra pra gente é maratonar, ver séries, né? O Netflix tá tendo um gás aí, né? E aí tem um documentário que eu achei bem legal. Tem vários documentários que a Netflix tem produzido, até sobre o próprio o Covid, sobre o coronavírus, né? Achei legal, tá? Tem outro lá que fala, não lembro como é que é o nome, mas vários assuntos sobre os hambúrgueres do McDonald's, fala sobre a energia nuclear, fala, tem um monte de coisa legal. Mas essa é sobre as redes sociais. Cara, quem puder, assista. No mínimo você fica pensativo, né? De como a gente é, às vezes, manipulado, né? E a tecnologia está aí, a informação está aí, e realmente, né? Pode parecer teoria da conspiração, mas, cara, é um documentário bem legal, bem interessante. E aí trata dessa parte do rastreamento. Tudo que você acessa, tudo que você navega, você vai deixando rastros, tá? A ferramenta diz que vai bloquear isso. Agora, se isso é real ou não, é outra história. Então, sobre um tipo de rastro, no tipo de rastro? Não, o que procura, que vê, é o cookies, né? O cookie é uma informação que guarda tuas preferências, tá? Uhum. Então, eu diria que todos esses rastros são espécies, são tipos de cookies. Uhum. Que hora você acessou, o que você pesquisou, né? Qual computador você, né? Quando eu vou ver, por exemplo, lá no YouTube, para ver como é que está a visualização dos vídeos, ele mostra para mim, ó, o pessoal tem visualizado teu vídeo do tablet, tem visualizado do celular, e isso, claro, é uma informação que me interessa para até já construir um vídeo que seja apropriado para isso. Uhum. Ou muita gente está assistindo pelo celular, poxa vida, se eu colocar uma tela muito pequena, aqui uma letra muito pequena, o cara não vai gostar. Vai gostar. Então, tudo isso é ajustável, né? É o entendimento de qual é a forma que o teu cliente acessa. Mas existem outras situações do mau uso dessa informação, ou uso exagerado, né? O uso abusivo dessa informação. Então, sugiro a vocês, né, dar uma olhadinha lá no Netflix, né? Esse é um documentário bem legal. Deixa eu até ver se tem aqui o nome da criatura. Eu já
Já faço a propaganda, né? Não vou ganhar nada com isso, mas já faço a propaganda. Porque é material de estudo. Vale para nós, para questão de aula, né? Para a gente entender. Não é a Supergirl, não. É aqui, o dilema das redes, né? Dilema das redes. Ok? Tá? Feita a indicação. Depois me diga aí. Obrigada. O que vocês acharam? Vamos lá. Então vamos para a próxima. Vamos para a questão 25. Estamos terminando ela. Possibilita o bloqueio. Beleza. Quem está certo é 2 e 3. 2 e 3. Resposta letra C. Isso? C. Boa. Vamos para a próxima. Vamos ver aqui o chat. Alguém comentou alguma coisa? Hoje achei quase todos difíceis. Sério? Fiquei meio perdida, tá? A ideia é que a gente vai mudando, né? A gente vai acrescentando, aumentando o nível de dificuldade. E como eu falei no início, hoje nós tiramos as questões de hardware e colocamos mais uma de Linux. Então, de repente, por essa proporção, você achou que a lista estava mais complicada. Pode ser, pode ser. Mas o importante é que você tenha acompanhado, né? Opa, volta aqui. Tenha acompanhado e vai aprendendo aí até com as difíceis. Vamos para a próxima. 26. Essa concordo com você. Essa eu concordo. Essa aqui é difícil. Alguns candidatos foram convidados para uma entrevista de emprego, né? Em uma empresa que utiliza o Linux como sistema operacional. Na entrevista, o responsável pela empresa solicita, não solicita, que os candidatos usem alguns comandos para manipulação de arquivos através do terminal do comandos. No Linux, o comando rm apaga arquivos. O comando cp copia e o mv move. Lembra? Comandos básicos. Todos esses comandos podem ser utilizados com alguns complementos, opções que agregam funções na sua utilização. Uma dessas opções, respectivamente, tem a seguinte descrição. De acordo com o comando apresentado, ele remove os arquivos sem perguntar. Ele não pergunta, substitui os arquivos caso já exista. E substitui o arquivo de destino sem perguntar. Então, é aquele comando que vai fazer sem te perguntar. Quer mesmo? Tem certeza? Deseja ou não? Ele vai lá e ele não quero dar dica, né? Eu poderia dar duas situações. Ele insiste, e aí, ou ele força. E aí? Porque as opções que ele está mostrando para vocês é o /i, o traço hífen i, hífen f. Hífen r é recursivo e hífen v, né? Ele vai mostrar, por exemplo, exibir os arquivos que estão sendo movidos. Ele vai listando, exibindo. Não é o caso. Então a tua dúvida aqui é entre o hífen i. O hífen i é de interagir, dando ao usuário a possibilidade de concordar ou discordar. E o hífen F é forçando, não pergunta nada, faz e pronto. Hífen F. Tanto no RM, né? Ele dá as dicas ali no CP, no MV, ele faz isso sem perguntar. Resposta, letra B de bola. Mas realmente... O hífen R é o quê, professor? Recursivo. Recursivo é quando eu mando, por exemplo, copiar algo para dentro do próprio diretório, algo interno, vamos dizer assim. Uhum. Ok? Mas realmente, os comandos até são fáceis. O chato são as variações dessas opções. Então, vou concordar com você, Débora, questão difícil. Tá? Mas nós temos que evoluir, né? Não podemos viver só de questão fácil. Temos também que se preparar para a pedreira que pode vir. Eu não consegui gravar ainda do ls todos os derivados. Como é que é? Do comando ls, todos os derivados. Ah, sim. Não, é que é muita coisa, Sim. né? É muita coisa.
Então, a sugestão, quando a pessoa está com o Linux instalado, é a pessoa usar aquele comando man ls. Ele vai te dar para que serve e todas as opções do ls. Man cp, e aí vai te dar todas as opções do cp. É claro, né? É coisa para dedéu. Outra é você consultar no Linux Force, um site que tem, e ele explica cada comando, tá? Mas eu falo que inicialmente temos que aprender os comandos, e aí depois a gente aprofunda vendo essas opções. Vamos para a próxima. 27. Questão 27. Vamos lá. Ainda sobre o ambiente Linux, o comando pwd, essa a gente comentou aqui, retorna o seguinte resultado. pwd informa, exibe não o conteúdo é ls, mas informa em que diretório você está. Então, pwd vai dizer em que diretório você está no momento. Exibe o caminho completo do diretório atual. Resposta, letra A. Abre um arquivo, lista os arquivos do diretório, seria ls, remove um arquivo, rm, gera uma senha de acesso para uma pasta. Não, então, realmente, aqui foi fácil. Letra A. A 28 eu respondi também. A 28 eu já me antecipei e respondi. Considerando o LibreOffice versão em português, existem operadores aritméticos de comparação, de concatenação de texto e de referência. Assinale a alternativa que apresenta um operador de concatenação. Qual desses operadores eu uso para concatenar? Cadê o gato sentado? O gato sentado está na letra B. É o E comercial. E comercial. Letra B. Esse eu já tinha dito anteriormente. Vamos para a próxima. 29. No editor de texto LibreOffice 5.4.4.2, a combinação de teclas Ctrl+Shift+V e Ctrl+Alt+V, respectivamente, é usada para os usuários mais experientes para ativar um menu suspenso, no qual pode-se. Na verdade, ele fala nos editores de texto. Ele deu duas propostas, tá? O Ctrl+Shift+V e o Ctrl+Alt+V. Detalhe, pessoal, essa questão aqui deve ter sido adaptada. O Ctrl+Shift+V é no LibreOffice e o Ctrl+Alt+V é no Office. É o tal do colar especial. Para nós só vale o Ctrl+Shift+V. Ctrl+Shift+V faz uma operação de colar, né? Vai abrir uma caixa de aula que te dá a chance de você colar sem a formatação, ou colar como hiperlink, ou colar de uma maneira diferente. Então a ideia é ativar a caixa do colar especial. E isso para nós aparece na letra B de bola. Ok? Os 10 endereços eletrônicos relacionados a seguir, que pertencem a usuários da internet, estão cadastrados em programas de correio eletrônico, tá? Opa! Vamos lá. Estão cadastrados em programa de correio eletrônico. Vamos lá. Augusto, Daniele, Emerson, Luciano, Ronaldo, Carlos, e assim vai. A respeito desses endereços, selecione a alternativa cujo usuário estejam cadastrado em servidores de correio eletrônico de instituições não governamentais. Já começa arriscando, né? O Emerson. Vamos ver, quem está aqui? Augusto, vamos olhar para Augusto. Augusto, trd.org. Org é o quê? Organizações não governamentais. Augusto vale. Vamos só ver os primeiros. Carlos, cadê o Carlos na história? Carlos Angle.gov. Não, gov é governo, risco Carlos. Edson.
né? Edson, nem com D muda, é Edson, né? stf.ju, tá? .br, tá? Então, o endereço governamental do STF. Daniele, cadê Daniele? rec.uba.ar é Argentina, aí realmente, né, eu não sei te dizer, né, então vou deixar o bar, a Daniela de lado, vamos ver o Tony Federalip.us, US Estados Unidos, ok? Vamos lá, o que mais? Ricardo, cadê o Ricardo na história? ricardosema.gov, risco Ricardo. Então, a minha dúvida é entre a Daniele e o Tony, né? Entre o Edson, já risquei também. E aí vamos ver o Luciano. Cadê Luciano? Luciano.odd.org. Org é organizações não governamentais. Pode ver, tanto Augusto como Luciano são de organizações não governamentais. Resposta aqui para nós, letra A. O problema é que essa ideia dos domínios, as naturezas, as categorias de domínio, elas variam de país para país. Então, né, uma questão até meio injusta, porque tanto o Augusto, que é MX, como o Luciano, que é .ru, nenhum dos dois são páginas publicadas, são endereços de e-mail, né, aqui no Brasil. Então, vai que a regra no outro país é diferente, tá? Então, ele cobrou a ideia do org, né? O org que é meio padrão, mas questãozinha meio sacana, tá? Resposta aqui para nós, letra A. Perguntas, meninas, dúvidas, pendências, ok? Tudo ok. Tudo ok. Salete, Débora, tá? Então, fechamos aqui a nossa aula de hoje, né? Em seguida eu vou editar ela, postar ela para quem quiser assistir depois de novo e mando o endereço para vocês, ok? Certo? Um abraço, até mais e Boa até noite, professor. a nossa Boa noite, próxima. meninas. Boa noite. Quem vem terça-feira já sabe, né? Temos mais aulinha de funções. Um Até abraço. amanhã. Até amanhã.